Olá, sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre as crises climáticas, que não é mais um tema sobre o futuro, mas sim sobre o presente. Mas será que a gente está preparando as nossas gerações para lidar com isso? Será que estamos? E para falar sobre isso, nós recebemos a Daniela Rezende Faria. Ela é pesquisadora da Unicamp. Gente, eu fiquei apaixonada pela pesquisa dela. Ela traz um pouquinho sobre como a educação básica, ela precisa se adaptar a essas mudanças climáticas. Dani, muito obrigada pela tua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Agradeço o convite em meu nome, em nome do LabEduc, que é o nosso laboratório de educação climática. Perfeito. Gente, ó, eu fiquei apaixonada pela pesquisa dela, eu já falei isso para ela. Explica para o pessoal de casa um pouquinho o que foi, o que te motivou esse estudo, Dani? Então, eu sou professora de geografia da educação básica. E a gente passou por muitas mudanças aí no próprio sistema da educação básica, com a Base Nacional Comum Curricular, mas esses temas relacionados à climatologia, meio ambiente, eles sempre estiveram presentes. E com o aumento da intensidade dos efeitos das mudanças climáticas, a gente precisou desenvolver melhor esse tema com os nossos alunos. Então, em função disso, eu resolvi pesquisar como seria que a gente poderia ensinar sobre as mudanças climáticas de uma forma que esses alunos não apenas decorassem conceitos ou repetissem conceitos, mas que eles pudessem mobilizar esses conceitos para pensar o que é que está acontecendo, entender o que é que está acontecendo, buscar a informação e o conhecimento corretamente, e aí sim tomar uma decisão embasada, né? Perfeito. E, gente, isso daí, ela partiu para um lado muito lúdico, através de jogos. Conta um pouquinho pra gente. Do projeto. Do projeto, porque ele é muito rico. A gente vai deixar o link aqui para vocês entrarem, conhecerem. Mas conta, Dani, fala pra gente. Então, começou quando eu tinha uma impressão na sala de aula, né, que a gente tinha algumas dificuldades, algumas lacunas no ensino de mudanças climáticas. Principalmente no ensino médio, que é a turma com a qual eu mais trabalho, né? Primeira, segunda, terceira série. Mas eu também trabalho com sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E aí, o que nós percebemos? Eu tinha essa impressão, assim, de que, além da sobrecarga do professor, que ele vai de escola em escola, de aula em aula, então tem uma porção de aula que ele precisa preparar e tudo mais, ele não tem esse tempo de trabalhar esses conceitos, porque esses conceitos relacionados às mudanças climáticas são muito complexos. E eles são interdisciplinares. Então, alguma saída a gente precisava ter. E, além disso, a gente também percebeu, também tinha uma impressão assim daquela tradicional falta de engajamento dos alunos. Sim. Não é? Justamente por um dos motivos é a complexidade dos conceitos. Um dos motivos para essa falta de engajamento. E, junto com isso, a gente também suspeitava de que estava faltando alguma coisa, um recurso de aprendizagem. Será que eu ia encontrar esse recurso na legislação? Não é? Será que eu ia achar alguma pista? Então, tinha essa impressão. Então, fui à literatura, e era justamente essas coisas que a gente encontrava por lá, né? Que o professor tem uma carga muito alta, os conceitos são muito complexos para ele trabalhar. Às vezes, o recurso de aprendizagem que ele usa não é o ideal, porque talvez o ideal seja bastante caro ou não esteja disponível. A gente está muito acostumado aqui com a realidade do Sudeste, que todas as escolas têm, né? Mas quando você vai para outros lugares, às vezes A o acessibilidade professor é outra, né? tem outro nível para ele trabalhar, né? E assim, ele Muito precisa... menos recursos, né? Exatamente. E mesmo na nossa realidade aqui da RMC, você vê que existem diferenças, né? Existem pontos divergentes. E assim, como a maior parte do meu trabalho é com escola pública, é disso que eu estou... É maior ainda, né? Sim. É disso que eu estou falando, sabe? Essa falta de recursos. E aí também a gente percebeu que a legislação brasileira, né, que é normativa da educação, que é a BNCC, você não tem, né, para onde correr. Você vai ter que trabalhar a BNCC, então é a partir de lá que você vai começar a procurar subsídios. Então, eu comecei a ter essa impressão, comprovei na literatura, só que eu
precisava corroborar, né? Não só com a minha visão de professora, mas com a visão de outros colegas. Foi aí que a gente entrevistou 65 docentes da educação básica brasileira, de todos os segmentos, mas o nosso foco foi mais o ensino médio, né? E aí nós percebemos e montamos, né, o que eu chamo de 3 pilares essenciais e os 4 eixos para a formação de uma proposta, né, de educação e mudanças climáticas que realmente ponham resultado. E aí é você pensar na interdisciplinaridade, é você pensar em trabalhar o contexto dos seus alunos, então trazer esse contexto para cá. Cada escola tem a sua realidade, então em cada escola o professor vai ter uma realidade, cada sala de aula é uma realidade. E é você também pensar que você tem que buscar recursos alternativos, que você tem que trabalhar com seus colegas por conta da interdisciplinaridade. Eu sou professora de geografia, mas eu não dou conta sozinha de um conceito das mudanças climáticas, por exemplo. Se eu pegar um conceito bem simples, por exemplo, efeito estufa, isso perpassa várias componentes curriculares, né? Então, eu preciso dos colegas também. E outra coisa fundamental é você pensar como que essa aprendizagem vai acontecer para que ela tenha significado. Porque senão você fala sobre A, o seu aluno entendeu B. E ele não aprendeu nada nisso. Não absorve, né, aquilo porque não significa, né? Não tem sentido para ele, né? Não tem sentido aquilo lá. E aí, como a gente tinha todo esse rol de perspectivas, eu precisava achar um caminho, assim, porque eu não vou dar conta de tudo. Sim. E o meu caminho foi, poxa, nas minhas aulas os jogos estão funcionando, será que funciona para outros colegas? E que jovem não gosta de jogos, né? E assim, todo mundo gosta, né? O jogo, ele traz as pessoas, ele agrega as pessoas, não é? E de qualquer forma que ele for, não precisa ser um jogo específico, de um modelo específico, ele sempre vai agregar as pessoas, né? Falei, bom, tá dando certo nas minhas aulas, quem sabe dos colegas também, né? E foi aí que eu desenvolvi 2 jogos, especialmente para a tese, cujo foco é educação em riscos de desmoronamento, deslize, desastres de uma forma geral, né? Que a gente chama de ERRD, que é Educação para Redução de Riscos e Desastres. Né? A sigla significa isso. Então, eu peguei uma cartilha do Semadem Educação, que também é nosso parceiro, e ali a gente pegou os conceitos para a gente conseguir ter assim, uma fonte uniforme. O que é resiliência, o que é vulnerabilidade, o que é pegada ecológica, essas coisas, né? Que são conceitos muito diversos. E aí eu falei, bom, vou fazer 2 jogos que são os campeões de audiência no formato tabuleiro e um como se fosse cartas, né? De perguntas e respostas, que quando a gente faz online, a gente faz o quiz, né? Isso. E aí desenvolvi esses jogos, passei para os professores, conforme eu entrevistava, eles contavam como eles aplicavam esses jogos, e assim, é uma forma que você consegue fomentar uma reflexão maior, um pensamento crítico mais desenvolvido. Não é só saber sobre o conceito, né? Não é só definir o conceito, você tem que pensar criticamente sobre esse conceito. E o jogo te traz isso. Primeiro porque eles não têm as respostas. Nenhum dos jogos. E você tem ali uma sugestão, algumas dicas, alguns caminhos para você chegar na resposta, porque a ideia é justamente que os professores e os alunos, eles debatam entre eles, entre o professor, porque a gente acredita muito que um pilar bastante significativo que sempre foi para mim é você desenvolver uma forma, né, de uma educação centrada no aluno, que não seja mais centrada em mim. É lógico que eu tenho que dar o caminho, conduzir, né? Eu tenho que conduzir. Agora, o tempo todo centrada em mim é uma coisa desanimadora. E ultrapassada também, né, Dani? Que a gente viu que não funciona. A prática mostrou que aquela educação bancária, né? Todo mundo ali sentadinho, ouvindo o professor, tentando absorver ali, não é uma coisa funcional, porque não leva. As memórias que a gente tem de escola, pelo menos a minha, são aqueles trabalhos que você fazia de ciência, que você fazia, que você aplicava, um seminário que você apresentava, eu ia falar, né, Gabi? isso, questão de jogo, meu ensino médio teve muito, principalmente nas aulas de geografia, era a aula que mais tinha jogo e
com certeza trazia uma dinâmica muito melhor para a sala de aula, era muito mais gostoso fazer aula assim, né? Os professores de geografia têm essa mania, né? De inventar as coisas. Ainda bem, por mais professores de biologia que nem a Simone, por mais professores que nem a Dani. Ô, Dani, e os professores que estão assistindo a gente, eles podem replicar esse modelo para a sala de aula? Fala um pouquinho como é que funciona isso. Pode sim, a gente, inclusive, quando eu preparei e desenvolvi esses jogos, a ideia era, né, após a gente publicar, tal, a gente entregar para os professores, porque a gente entregou para os entrevistados, mas não são só 65 professores que vão trabalhar esse tema. A gente espera que sejam muitos, Sejam né? muitos. E eles são do Brasil todo, isso que é bem interessante, né? E aí eu falei, bom, como é que eu vou divulgar esses jogos? Porque a gente tem as nossas redes no WhatsApp, né? A gente divulga de professor que dá aula em várias escolas, cada escola tem um grupo lá. Vai espalhando. Vai espalhando, né? E aí eu percebi, né, que professor, além de adorar o WhatsApp, adora o Instagram, né? É isso aí. Adoro o canal Instagram. porque busca fonte ali, né? Tipo, fonte para as Exatamente. aulas, inspiração, né? E aí eu conversei com a minha orientadora, que é a coordenadora do LabEduc, né, a professora Priscila, e eu falei para ela, olha, eu já vi que o nosso laboratório tem uma conta no Instagram, só que ela não tinha nenhuma publicação e tinha, assim, 3 seguidores. Porque não era uma coisa movimentada, deixa eu né? mexer, deixa não eu era lá. movimentada. Eu falei assim, pedi para que ela me desse a gerência dessa conta aí. Eu falei, confesso que eu não tinha muita credibilidade. Não sei se é porque a Não gente é muito de a minha uma outra área, né? geração, né? Eu falei, bom, mas eu tô vendo todo mundo usar, inclusive os alunos, né? Então, Principalmente Um os jeito de alunos, te dar. né? aí eu falei, bom, vamos tentar, né? E aí eu comecei muito modestamente, colocando lá os nossos jogos. E a nossa conta, assim, explodiu. Ela tá Nossa, que com bom. mais de 1.700 seguidores. A gente quer bater a meta de 2.000 É agora. isso aí, contando vamos com seguir no vocês, Instagram, né? gente. O pessoal já vai ver, porque a gente vai deixar aqui Vai no deixar Instagram. o nosso arroba, né, vai Mal? deixar o Lá. arroba. E aí, o que a gente fez, né? A gente começou a publicar um jogo aqui, outro jogo ali e tal. E, assim, aí, como eu rodo pelas escolas, todos os professores me conhecem, aí eles começaram a pedir os outros jogos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um repositório. Que legal. Aí eu coloquei no link da bio lá, você tem um acesso a todos os nossos jogos. Vocês podem usar, que são jogos online, porém eles podem ser adaptados a uma realidade que você, de repente, não tenha dispositivo para todo mundo, não tem uma internet lá, né, essas coisas, a gente sabe, né, a realidade muito diversa. E aí, conforme eu colocava os materiais lá, eles pediam mais, aí eu comecei a colocar sequência didática, eu comecei a colocar revisões de literatura, tudo que eu fazia, assim, Isso foi. da minha atividade como pesquisadora mesmo, né? Porque eu sempre pauto a minha atividade em 3 aspectos, né? Como professora, como pesquisadora e como cientista. É uma professora completa, né? Que ela está em todas as áreas. E o que é mais legal não fica só restrita ao laboratório. Não, eu não acho que é fica. importante que a ciência chegue até o aluno, Sim, chegue até a sim. nossa Certeza. realidade, né? Essa era uma preocupação nossa, assim, porque o tanto de fake news, de bobagem, de desinformação e coisas assim que eu não sei de onde as pessoas tiram da cabeça e aparece lá. Então, o professor precisava ter uma fonte segura. Olha, onde eu vou achar um joguinho que eu posso tranquilamente colocar para os meus alunos sem ter o receio de aparecer algum conceito Sim, errado, certeza. né? Ou Tem uma algum- confiança ali no alguma material. outra coisa. Então, a gente tornou, assim, meio que um porto seguro lá para os nossos colegas, para os professores e para quem tiver, assim, o interesse, né, de promover educação e mudanças climáticas. A gente fala que os nossos materiais, eles vão de 8 a 80. Ô, Dani, feedback. Olha, a gente tem jogos ali que tem mais de 8.000 acessos. Nossa. Assim, E vocês não divulgaram faz muito tempo, né? A gente praticamente começou quando eu comecei o meu doutorado, né, que foi em 21. Ah, mas eu acho que mais pra agora que deu um boom, assim. Assim, por conta dos efeitos estarem cada vez mais intensos. Cada vez mais procura, Entendi, né? o pessoal tá Porque procurando o mais. momento agora é assim, a gente tem eventos que sempre tiveram, só que eles estão cada vez mais intensos e os intervalos de tempo não estão muito corretos, assim, ou pelo menos como a gente costumava esperar. E a intensidade, assim, sem precedente.
Sem precedente. Tanto é que o ano de 24 foi declarado pelo Observatório, né, Copérnicus, desculpe, como o ano mais quente nos últimos 250 anos. Então, aí a gente acho que também tem isso, né? As coisas ficaram mais evidentes, assim, tá difícil negar. Sim, não é nem certeza. mais uma questão se você acredita ou não, é fato. Não tem, você tá sentindo na pele. É fato, né? Eu falo, gente, vocês têm que acreditar ou não em Papai Noel, essas Sim, coisas, né? não na ciência, o né? fato, a ciência tá mostrando ali pra gente, né? É dado, é captado pela estação meteorológica, então é isso aí. Ô Dani, nesses seus anos de vivência como docente, como pesquisadora, o que você vê de evolução nessa área? Você acha que as pessoas estão dando mais atenção, até por conta, você falou, de serem efeitos mais frequentes? Você acha que ainda existe uma lacuna muito grande, que é um assunto subnotificado? Ah, é legal, mas não é uma preocupação? Fala pra gente um pouquinho como que você vê isso. Olha, eu percebo que, assim, existe o negacionismo, a gente não pode... né, falar que não existe, porque ele está aí, ele é intenso e bem forte. E também existe aquela coisa de as pessoas agora terem mais demandas, né, porque todo mundo aí com seus filhos mais jovens e tal, e o que vai ser, né, o futuro das crianças. Né? Então, a gente percebe que quando a gente encontra um ambiente bem negacionista, a gente entra via escola. Porque se aquilo fizer significado para aqueles estudantes ali, isso vai chegar em casa. Se chegou em casa, chega na comunidade, chega no bairro, vai chegando, né? Vai espalhando, né? Porque criança, qual a primeira coisa que ele fala quando ele gosta de alguma coisa que aconteceu na escola? Ele tá voltando da escola, já tá lá, né? É verdade. Olha, que eu já fiz isso. A Pro falou que não pode fazer isso. Exatamente, né? Exatamente. A criança já vai corrigindo. Já todo vai mundo. corrigindo. É verdade. Então, a gente percebe isso, assim. E como são jogos que você pode jogar em casa também, né? Você pode jogar até no seu celular. A gente vê que muitos relatam pra gente que jogaram com as famílias, que jogaram com os coleguinhas, assim, mais próximos, com o seu nível, né, de convivência mais próximo. Porque criança você pode levar isso para outras que não tenham acesso, É né? verdade. A gente vê bastante isso, bastante entrar por via da escola, né, consequentemente das crianças. Isso é muito bom, porque hoje ele é um aluno nosso, tal, é o futuro tomador de decisão. E que essas decisões que essas crianças vão tomar, que elas sejam embasadas cientificamente. Não é? E não por uma outra coisa aí, né? Que seja o conhecimento. É o que a gente sempre fala, né, Gabi? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que nem os seus jogos, eles estão disponíveis online, mas existe ainda uma questão assim, é muita informação. Sim. Aonde você vai garimpar aquilo que realmente vale a pena? Até porque os jovens, até as crianças, né, muitas estão conectadas ali. Sim. É uma preocupação, né, essa comunicação, essa informação midiática de uma maneira que não seja rasa, que não venha de fontes perigosas que acabam desinformando. Como que você vê esse papel, Dani? Olha, a gente tem conseguido, eu não diria resolver, né? Não tenho essa presunção, mas a gente tem conseguido ampliar o debate, o que é uma coisa muito boa, porque a ciência, ela sempre vai te oferecer respostas provisórias. Sim. Não é? Amanhã pode ser que mude, não é? Surge um novo estudo que supere o outro, né? Exatamente. Então, para aquele momento, para aquele contexto, para aquela hora, a ciência dá essa resposta. E essa resposta é dada em função de dados, de experimentos, de várias coisas ali no background da ciência até chegar nas pessoas. E isso é muito importante para as mudanças climáticas. Isso é muito importante. Porque a gente tem meio que um mapa, né? Assim, a gente sabe que a mudança climática ela está aí, os efeitos dela estão aí, e é notório que as pessoas mais vulnerabilizadas historicamente são as que vão sofrer primeiro e com mais intensidade esses efeitos. Né? E isso é importante a gente ver, porque se você tem... Eu trabalho com muitos alunos em escolas em áreas de altíssima vulnerabilidade. Então, se você vê essa situação ali e entende, né, você naquele contexto, qual é o meu papel, o que eu posso fazer, e não assim, eu vou mudar o mundão. Qual é o meu papel na minha realidade de 12 anos? Na minha possibilidade, né? O que eu posso fazer aqui? E tirar isso da cabeça deles, assim, mas
coisinha de nada. A gente acha que só o grande vai mudar o mundo, Não é. A gente tem que começar ontem. Porque nós estamos muito próximos ao ponto de não retorno. Dani, a gente começa por onde? Porque às vezes é verdade, porque é um assunto tão abrangente, é uma coisa que quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente sempre lembra das enchentes, dos desmoronamentos, dessas coisas ruins que a gente acaba vendo na televisão. Isso impacta, porque a gente está falando de vidas, mas isso é um pouco distante da gente também, porque você fala, quem Enquanto sou eu? desmorona a sua casa, você não... Quem sou eu perto do desmoronamento? Né? Quem sou eu nisso? Como que a gente pode participar desse processo, Dani, de uma maneira pequena, mas que a gente consiga fazer algo? Olha, eu acredito muito que se a gente conquistar os nossos, é o professor que conquista seus alunos, não é? É a moça ali da merendeira que conquista os meninos ali para fazer uma coleta seletiva, é a mãe que conquista os filhos, é o pai que conquista os filhos. É assim, porque a mudança climática ela é intergeracional. E talvez a gente, de acordo com a nossa geração, né, a minha, por exemplo, talvez não consiga fazer muita coisa. Eu talvez não consiga fazer muita coisa, mas como professora, o que eu consigo fazer? É sempre bom a gente olhar para a nossa identidade, não é? Para aquilo que nós somos, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, com as pessoas que a gente convive, dentro dessa minha realidade e dentro das minhas possibilidades e limitações, o que eu posso fazer? E às vezes são coisas muito simples, né? Por exemplo, eu posso pegar todas as minhas garrafas PET e levar para um lugar de descarte adequado. Não é? Eu posso consumir produtos que sejam produzidos aqui no entorno da RMC, porque assim eu valorizo o pequeno produtor, e eu também não preciso que venham caminhões que gastam diesel, combustível fóssil, trazer de longe aquilo que eu vou consumir. Então, essa também é uma vantagem, que às vezes as pessoas esquecem, né? Você consumir, né, localmente, e não é só a questão alimentar, né? O que você conseguir consumir localmente é muito mais vantajoso pelo meio ambiente. E aí então, eu acho que a dica, talvez, eu não sei se entendi o que você quis dizer assim na íntegra, mas a dica seria começar pelo micro, por aquilo que está próximo a mim. Por exemplo, estamos aqui em Indaiatuba. O que eu posso fazer aqui na cidade? Consumir a uva do produtor, né? É esse tipo de coisa. É passar esse... Como que eu passo esse valor para a criança? É eu fazendo? Sim. E a atitude é muito importante. Porque quando você vai trabalhar com os conceitos de mudanças climáticas, você envolve todo um conjunto de habilidades que são inerentes à própria existência humana. Então, se você olhar os ODS, eu costumo brincar assim lá, você consegue ter uma visão bem ampla da coisa. Todos eles estão envolvidos com mudanças climáticas. Todos eles. Todos têm um trabalho que você pode fazer. Você mencionou aqui a questão hídrica, né, de Indaiatuba. Como é que eu, com 12, 13 anos, como é que eu posso, né? Se eu souber o nome do rio principal que abastece a minha cidade, conseguir localizar aquele rio, ver o que está acontecendo ali. As pessoas estão jogando lixo, estão poluindo. Será que se eu fizer ali uma mini plantaçãozinha de algumas árvores, aí eu vou lá, vejo que tipo de árvore eu posso plantar lá? 2, 3. Né? Já é uma diferença. E todo mundo pode fazer isso. Né? Ver assim, como é que eu posso, né, olhar para a minha cidade, olhar para o meu bairro, olhar para a minha casa, para o meu quarto. Porque eu sempre falo para os meus alunos, quando eles... mas eu não vou fazer nada. Eu falei, eu posso perguntar para sua mãe como é que está seu quarto? Às vezes a gente tem a sede de mudar o mundo, mas mudar o mundo e não começa pelo nosso. Aí você olha, ele fala pela assim... nossa cidade. Nossa, eu olhei meu quarto, professora, estava cheio de papel amassado que nem precisava amassar. Sim. Puxa vida, um monte de caderno que eu usei só metade, deixei tudo lá, as canetas. Enfim, é o zelo com você e com o seu próximo. E ali é do local para o global. Essas ações locais, elas vão reverberar
globalmente e vice-versa. Eu vejo aqui, pela nossa cidade, aqui em Indaiatuba, é muito privilegiada. Eu vejo que existe, sim, esse movimento, essa preocupação por parte da rede de ensino. Eu vejo os professores atuando muito nisso. Eu não tenho como comparar com as locais, porque a gente vive isso aqui, né? A gente está sempre entrevistando o pessoal. E eu acho que as crianças, elas estão tendo esse contato. Eu não tive isso. Vou ser bem sincera, quando eu estudei essa questão do pequeno que a gente faz do impacto, para mim, essa questão, na minha época, era só efeito estufa que se falava, né? Sim. Mas era muito distante, era uma coisa que, ai, meu Deus, né? Vai faltar água um dia, era uma coisa nesse sentido. Mas eu acho que esse contato, essa presença da criança nisso, e desde cedo, vai ser uma mudança cultural. Porque nós não tivemos. Eu vejo, quando eu vou no supermercado, por exemplo, você pega um tanto de sacolinha. Às vezes você pode guardar tudo numa mesma sacola, ou numa numa caixa. caixa. Eu levo aquelas sacolas recicláveis, Sim, mas... sim. Você vê que não é hábito das pessoas. As pessoas não têm esse hábito. Vai imprimir o cupom? Não quero que imprima o cupom, né? De compra. Então, assim, são coisas que, se a gente trabalhar com as crianças hoje, Sim, a gente com vai certeza. conseguir melhorar o Consegue. futuro. É o objetivo do eu- programa Porque Futuro é o que Impacto. você faz repetição, que nem você falou, da gente mudar o nosso filho de acordo com as nossas atitudes. E aí você falou do notinha, se você não pedir a notinha, quando ele começar a ir no supermercado, ele Vai fala, saber que não, minha né? mãe nunca não precisou, pede. Mas Pra é uma que coisa que que precisa ser falada, né, Dani? Precisa, a gente precisa chegar a mais pessoas, assim. E nós, né, que somos adultos, a responsabilidade é nossa. Né? E a gente precisa parar com essa coisa de responsabilizar outras coisas. Ah, mas isso aí não fui eu que comecei. Mas isso é culpa do governo XPTO. Ah, mas isso é o meu vizinho ali que joga entulho na beira do rio, né? Não sou eu. Para com isso. Tá bom, não foi você, que bom que você não começou isso, né? Mas o que você pode fazer? E quem que vai sofrer as consequências, né? Sim, são E as a- próximas gerações. Exatamente. A gente agora vamos começar um período de estiagem. Ano passado, salvo engano, a RMC ficou 75 dias sem cair uma gotinha de Nossa chuva, Senhora. assim. E é uma tristeza, né? E aí o que acontece? Nossos reservatórios começam a Eu baixar. lembro. Parque do Mirim. É, E aí o que acontece com a nossa conta de luz? sobe. é. Ela começa a entrar nas bandeiras aí, vermelhas e tal, e a gente começa a pagar mais por ela. E, às vezes, é chato falar isso, né? Mas tem pessoas que sofrem no bolso, só no bolso, né? Não é chato, Dani, isso acontece. Eu Isso acontece também. com multa, isso acontece com É. tudo. Se não existisse multa, as pessoas continuavam morrendo no trânsito porque não Mesma punham coisa. cinto, entendeu? É. isso. Então, e eu penso dessa forma, assim, você já pegou, por exemplo, você falou do cupom fiscal, você já explicou para a criança que o preço final que ela está pagando ali naquele produto é tudo Tem isso imposto, aqui? E que quanto mais a gente consome, mais a gente impulsiona, né? Não estou falando para a gente parar de consumir. Mas Imagina. ver o que você vai consumir, né? Ter essa seleção. Tenha embasamento para você fazer uma escolha assertiva. E isso passa muito pela nossa emergência climática. Desde coisas mais simples, eu não vou precisar comprar um tênis agora para segurar um pouquinho mais, não é? Até coisas mais complexas aí, que envolve o parque industrial, que envolve a circulação de mercadorias, envolve logística, combustível fóssil e por aí vai. Tem que trazer o conhecimento, porque é só o conhecimento que transforma, né? Transforma, E é por isso que a gente ama trazer cientistas, Com certeza. professores, pessoas que têm conteúdo para dividir com a gente, porque é a informação que vai transformar o nosso futuro e vai deixar o mundo melhor, porque é o que a gente acredita muito nisso. Com certeza. A gente Sim. sabe que tem Futuro. muitas coisas ruins, né, Gabi? Mas a gente acredita nessas mudanças, porque Sim, tem essas sim. pessoas que estão estudando e estão trazendo soluções. Dani, eu ficaria aqui, nós ficaríamos Com aqui, certeza. né? Conversando com você durante horas. Mas queremos agradecer a sua presença, parabenizar pelo estudo, porque realmente, quem não teve oportunidade ainda de conhecer o estudo da Dani, entra lá. A gente vai deixar o link aqui para vocês no YouTube, para vocês entrarem, conhecerem os jogos, aplicarem os jogos na sala de aula e vamos a uma corrente do bem. Rumo a 2.000 seguidores, né? Uma, 2 mil, conto com todo mundo. A gente quer bater essa meta aí antes de acabar o primeiro semestre. A Vamos. gente está assim, na torcida para conseguirmos, para a gente espalhar essa mensagem e trazer o que a gente quer, né? Justiça climática, esperançar, É isso aí. futuro melhor, não só para mim, mas
para todos, porque a gente cresce como ser humano no encontro. Ninguém faz nada e cresce sozinho. Né? Com certeza. E a gente vai jogar para depois a gente contar para Dani. Com Exatamente, certeza, fiquei ó. super curiosa. Tá bom? A gente vai jogar. Vamos Gente, jogar. muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Até né, a Fabi? próxima.